Então, o filme de Minecraft já saiu faz um tempo, e independente da qualidade do filme ou o que você pensa dele, ele me fez pensar em algo bem interessante. Qual é o verdadeiro nível de poder do universo de Minecraft? Afinal, esse jogo está entre nós há mais de uma década, e se você não jogou, provavelmente já viu alguém minerando por aí, e no centro de tudo isso está nosso querido Steve, que é o personagem jogado. Então, será que Steve é realmente forte? Hoje vamos tirar essa dúvida colocando-o de frente a frente com um personagem que eu falo bem pouco aqui no canal, Son Goku de Dragon Ball. Talvez você esteja se questionando agora se Steve conseguiria bater de frente com Goku, pensando talvez que um dos seus maiores feitos seria quebrar coisas com a mão, mas na verdade ele é bem mais forte do que você pensa. Como você provavelmente deve saber, Steve consegue carregar vários blocos de vários tipos diferentes de uma vez. E sabendo que cada bloco do Minecraft corresponde a 1 metro cúbico da vida real, nós podemos calcular a quantidade de massa de cada um. Por exemplo, um bloco de gelo, com essa propriedade de 1 metro cúbico, chegaria a pesar 1000 kg. Um bloco de terra pesaria 1500 kg. Um bloco de pedra pesaria 2700 kg e por aí vai. Como eu falei, Steve consegue carregar vários blocos, mais precisamente 64 blocos por lote do inventário, que tem um total de 37 slots. Fazendo a conta agora com um bloco um pouco mais pesado, como por exemplo um de ferro, aí chegamos a um peso total que Steve consegue carregar como sendo 18.000 toneladas. O que nos leva a mais uma pergunta. Temos blocos mais pesados que esse no Minecraft? Bom, temos sim. Cobre e ouro são exemplos disso. Mas também temos itens craftáveis no jogo e ainda mais pesados, como por exemplo a bigorna, que contém 3 blocos de ferro e 4 barras de ferro em sua composição, totalizando 27 toneladas. Mas tem um item ainda mais pesado, uma maçã. Isso mesmo, você não ouviu errado. Uma maçã é mais pesada que uma bigorna, essa sendo a maçã dourada encantada do Minecraft, que tem seu craft baseado em uma maçã, claro, e mais 8 blocos de ouro, fazendo com que essa maçã pesasse 154 toneladas, o que lotando o inventário resultaria em 366.000 toneladas. Mas esse não é o limite. Há um item no jogo chamado Shulker Box, e em cada Shulker você ganha mais 27 slots para guardar os seus itens, e novamente você pode lotar seus inventários de Shulkers. Fazendo as contas, teremos um peso total de quase 10 milhões de toneladas que o Steve consegue carregar facilmente. E não acabando por aí, pois ele ainda consegue pular com todo esse peso, cerca de 1 metro em 0.3 segundos. Partindo do pressuposto que toda a aceleração do pulo do Steve está em suas panturrilhas, já que, bem, você não consegue visualizar nada de movimentação quando ele pula, né? Conclui-se que ele tem uma aceleração de 70 metros por segundo ao quadrado. E utilizando cálculos, ainda conclui-se que a gravidade do Minecraft é cerca de 3 vezes mais poderosa do que a nossa aqui no planeta Terra, o que garantia uma força para Steve de 1 trilhão de newtons. O que, simplificando, seria como se ele conseguisse levantar 100 milhões de toneladas, o que em termos práticos significa que ele conseguiria levantar o peso de toda a população mundial nas costas. Agora provavelmente você deve estar me chamando de louco e dizendo que eu só estou me aproveitando de uma falha do game de Minecraft para dar esse poder absurdo para o Steve. Mas ele é bizarramente consistente com outros feitos de mobs dentro do jogo, como por exemplo a explosão do Creeper, que é tão intensa que consegue destruir de uma vez 12 blocos de diamante, completamente como se fossem vaporizados, gerando um valor de 2,6 trilhões de joules, uma energia forte o suficiente para arruinar inúmeros quarteirões. E se compararmos com o Steve, que consegue correr a velocidade de 7,12 metros por segundo pulando, isso gera uma energia para ele de 250 bilhões de joules, o que ainda é 10 vezes menor que o poder do Creeper, o que faz sentido, já que mesmo no Easy, essa explosão gera 11 corações de dano, podendo matar o Steve. Porém, claro, ele ainda pode counterar isso com suas armaduras. Com o set de Netherite totalmente encantado e na dificuldade normal, Steve consegue resistir até uma explosão de Uncharted Creeper, que consegue destruir 25 blocos de diamante, sendo liberada uma energia de 5,4 trilhões de joules, o que já seria capaz de destruir um pequeno vilarejo. E com um arco e flecha encantado, Steve é capaz de dar ainda mais dano que esse Creeper na dificuldade normal. Então, como compararíamos Steve com Goku? Infelizmente para ele, Mestre Kami, mesmo sem querer, já destruiu uma montanha com facilidade no início de Dragon Ball Clássico.
e Goku, mesmo no primeiro arco da série, já possuía uma velocidade registrada de 11 metros por segundo, o que é superior ao Steve mesmo com a poção de velocidade, que deixa ele apenas com uma speed de 8 metros por segundo. O que sinceramente faz isso ser uma vitória quase que garantida para o Goku do 21º torneio de artes marciais. Embora Steve ainda consiga ganhar com relativa tranquilidade do Goku da saga Pilaf, uma vez que esse Goku tinha feitos como sobreviver, mesmo enfraquecido, ao ataque de Yanti, que destruiu várias pilastras, resultando num feito com aproximadamente 10 milhões de joules, bem distantes dos 250 bilhões de joules do Steve, não é mesmo? Fora que a diferença de velocidade não é tanta, e Steve ainda pode compensá-la tirando flechas a 60 metros por segundo. Mas será esse o limite do Steve então? Fazendo esse vídeo descobri que tem uma novel oficial de Minecraft da Mojang chamada The End, citando que o Ender Dragon consumiu inúmeras galáxias durante sua vida, o que ainda acarretaria numa velocidade para ele muito acima da luz, na casa das milhões de vezes. E Steve se escalaria isso por acompanhar o dragão e conseguir feri-lo. Mesmo assim, ainda é questionável se esse dragão é o mesmo que você enfrenta no jogo, e mesmo que seja, isso ainda colocaria ele abaixo dos personagens da saga Buu. Então é isso, vou ficando por aqui, e até mais! Tudo isso que eu falei até agora foi em relação ao modo Survival do Minecraft, mas Steve pode acionar o modo Criativo e utilizar comandos, ganhando habilidades como voo, invencibilidade, teletransporte e capacidade de dar /kill nos inimigos. É importante ressaltar que /kill e invencibilidade não são garantias de vitória, já que primeiro precisaríamos saber se essas habilidades são realmente fortes ou resistentes o suficientes para lidar com personagens poderosos como Son Goku. Steve voando consegue alcançar velocidades de 22 metros por segundo e acelerar ainda mais alcançando 70, aumentando a força de Steve no criativo para 24 trilhões de joules. Mas não só isso, ainda é possível aumentar a velocidade com comandos, resultando numa velocidade máxima calculada como 100 mil metros por segundo. Isso é tão rápido quanto um raio e gera uma força para Steve agora de 50 quintilhões de joules, o que daria a capacidade para Steve de destruir ilhas inteiras. Mas sinceramente, isso passa longe do verdadeiro potencial do Steve no criativo. Descoberto pelo canal Kirikane, o processo se baseia literalmente assim: você lota uma shulker e depois lota um baú com essas shulkers cheias. Agora, você utiliza um comando do Minecraft em que você pode literalmente copiar os dados de um bloco. No caso aí, você vai literalmente copiar o baú com todos os itens que você colocou nele. Então você lota novamente outro baú, copia ele e repete o processo até atingir um limite de cópias de aparentes 171 vezes. Isso gera um número tão absurdo que tive que fazer um script em Python só para calcular esse valor, que é de 7.11 vezes 10 elevado a 566 quilos. Para você ter uma ideia como esse número é incomparavelmente grande, mesmo se somarmos todas as partículas do universo, teríamos apenas 10 elevado a 80 partículas. Acredito que muitos de vocês devem saber que o nome Google vem de um número bizarramente grande chamado Gogo, para representar uma quantidade quase limitada de buscas possíveis pelo sistema. E, pois é, o número é de apenas 10 elevado a 100. As possibilidades de um jogo de xadrez são calculadas como 10 elevado a 120, e a quantidade de partículas Planck seria a menor unidade de espaço considerado na física quântica, seriam necessárias para preencher todo o universo, estaria na casa das 10 elevado a 185 partículas. E só para lembrar, estamos falando de 10 elevado a 566 quilos que o Steve consegue carregar nas costas. E só para curiosidade, um valor maior que esse seria a quantidade de QR Codes possíveis, sabia 10? Estimadas em 10 elevado a 7.089, tudo isso para simples QR Codes. Então, Steve é forte o suficiente para derrotar Goku? Bem, nem tanto. Apesar de ter números incomparáveis de força, Steve ainda é limitado a níveis finitos dela. Em comparação, Wuhan, que tem quase o mesmo nível do Goku Super Saiyajin 3 confirmado pela V-Jump, ao se enfurecer, ameaçou destruir o espaço-tempo infinito do universo de Dragon Ball Z.
ainda haveria mais um argumento a favor de Steve, que seria utilizar um poema. Esse poema é exibido ao final do jogo, após o jogador derrotar o Ender Dragon, e tem implicações muito profundas, sugerindo que cada mundo criado em Minecraft faz parte de uma espécie de experiência de sonho controlada pelo jogador. Isso implicaria que Steve, ao dormir, ou no caso jogar, simplesmente cria universos inteiros e infinitos do zero. E mais, esses mundos não são estáticos, eles são criados, destruídos e recriados. Tudo isso de forma constante e cíclica, pela vontade do jogador. Se aceitarmos esse nível máximo de interpretação, então Steve não apenas interage com mundos infinitos, ele o gera, e as limitações físicas que vemos no jogo são frutos de uma escolha consciente dentro desse mundo gerado por Steve. Além disso, cada mundo contém pelo menos 3 dimensões paralelas, o mundo normal, o Nether e o The End, que também são interpretados como infinitos. Isso colocaria Steve, teoricamente, no nível de criação e manipulação de múltiplos universos infinitos. E apesar de Goku também estar nesse nível de poder, já que é capaz de destruir o Universo 7 com alguns socos, a principal diferença é que a cosmologia do macrocosmo é simplesmente maior e mais complexa do que a cosmologia base de Minecraft. O Universo 7 possui muito mais reinos, muitos deles explicitamente infinitos ou comparáveis em escalas a outros espaços infinitos. Em outras palavras, um soco do Goku é mais forte que qualquer apertar de botão escrito gerar mundo infinito. Existe também a questão de que, no fim das contas, o poema do The End estaria mais relacionado ao jogador em si e não à sua contraparte Steve. Isso porque o poema indica que o jogador foi gerado muito antes da existência do próprio jogo, no coração de uma estrela, e por isso quem sonha os mundos não é o Steve, mas o jogador em si, que junto com o mundo materializa sua visão nesse sonho como Steve. No fim das contas, por mais impressionantes que sejam os feitos de Steve, a escala em que Goku opera é simplesmente superior, mas acredito que muitos de vocês não acreditariam que o Steve chegaria tão longe, e como ele poderia solar basicamente 99% de todos os personagens de Dragon Ball Z, e muitos outros na ficção também. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, comente aí o que você achou dele, junto com o emoji de maçã para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Então é isso, até mais, tchau tchau.